Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa disciplina de farmacotécnica do curso de farmácia aqui da Uninorte. Hoje nós falaremos sobre os assuntos introdutórios que a gente vai tratar durante toda a nossa disciplina. Então vamos falar de alguns assuntos que são importantes para todo o decorrer do nosso curso. Então, a farmacotécnica ela é entendida como um ramo das ciências farmacêuticas que objetiva a manipulação de princípios ativos e a preparação de fármacos na fabricação de medicamentos. Então, nessa área, nós desenvolveremos produtos, nós também faremos várias formas farmacêuticas e a gente também vai estudar as interações que acontecem entre os componentes dessa forma farmacêutica, sendo esses componentes aí os princípios ativos e os excipientes de uma forma geral. Então, para a preparação do medicamento, é essencial conhecer cada componente dentro da fórmula, cada característica desses componentes e também conhecer a técnica utilizada para o preparo dessa formulação, como por exemplo, saber a forma correta de fazer pesos e medidas. Então a gente tem alguns conceitos e definições básicas que devem ser carregados durante toda a nossa disciplina. Por exemplo, a gente tem o conceito de fármaco. Fármaco é um conceito que vocês já estão acostumados de outras disciplinas, como a farmacologia, como a química farmacêutica. O fármaco é a substância química ativa, é o princípio ativo também. Ele é responsável pela interação entre a substância química e o receptor biológico. É aí que acontece aquele fenômeno do mecanismo chave-fechadura. Já o medicamento é uma preparação farmacêutica tecnologicamente elaborada e que contém não só o fármaco, mas também contém outros componentes que são utilizados para a gente fazer procedimentos em saúde. O medicamento magistral é um medicamento que é manipulado dentro do ambiente da farmácia de manipulação. E o medicamento oficinal é aquele que é produzido, seja no ambiente de farmácia de manipulação ou num processo industrializado, mas ele é produzido através de orientações diretamente de compêndios oficiais, que são as farmacopeias e os formulários farmacêuticos. Nós temos também as especialidades farmacêuticas. Especialidades farmacêuticas são aquelas que são registradas no Ministério da Saúde e elas são produzidas em escala industrial. Dose. A gente que é farmacêutico trabalha com o conceito de dose todo o tempo. A dose vai estar relacionada à quantidade que aquele medicamento contém de princípio ativo. Então a gente vai ter medicamentos com uma dose de 1 mg, 10 mg, 50 mg, 100 mg. É a quantidade que é aplicada em uma única tomada. A posologia está relacionada à dose, mas ela também está relacionada ao tempo, à frequência em que cada dose é administrada. Então é preciso manter uma posologia correta para manter níveis plasmáticos terapêuticos, níveis plasmáticos adequados. Então a posologia ela também é muito estudada na farmacologia, porque ela é fundamental para que a gente tenha uma terapêutica adequada. O princípio terapêutico vão ser divididos em alopáticos e homeopáticos. Nós, da farmacotécnica, trabalhamos com medicamentos alopáticos e homeopáticos.
Já a farmacologia ela vai tratar de uma forma geral somente dos medicamentos alopáticos, que são aqueles que funcionam no mecanismo chave-fechadura. Já a homeopatia vai ser vista em disciplina específica, sendo que a própria manipulação de medicamentos homeopáticos não vai ser tratada nessa nossa disciplina. A ação do medicamento ela pode ser sistêmica ou local. O medicamento ele pode ser aplicado por via oral, por exemplo, para tratar um problema capilar, para tratar um problema de dor em um membro específico. Ou então a gente pode ter medicamentos de aplicação local, em que você aplica o medicamento diretamente sobre o local que você quer ação. Por exemplo, as bombinhas para o tratamento de asma. Então a gente tem aí uma aplicação que vai atingir o tecido pulmonar, o tecido que vai respirar, vai ter a respiração. Ele pode ser de uso interno ou externo. O medicamento ele pode ser aplicado aí internamente ou também uma aplicação externa. Geralmente medicamentos de aplicação externa são de ação local, mas isso nem sempre é uma regra. Outro conceito bastante importante para a gente da farmacotécnica é o conceito de formas farmacêuticas. A forma farmacêutica é a forma pela qual o medicamento se apresenta para a gente. Ele pode ser, por exemplo, líquido, sendo aí gotas, xarope, elixir. Ele pode estar numa forma sólida, comprimidos, cápsulas ou semissólidas. Cada uma dessas formas farmacêuticas a gente vai ver com mais detalhes durante todo o curso. Como a gente está com essa disciplina com um modelo apenas teórico, vocês vão ver todas essas partes na teoria e mais futuramente a gente vai ter a oportunidade de ir ao laboratório para formular cada uma dessas formas farmacêuticas também. As formas farmacêuticas elas são pensadas com o objetivo de facilitar a administração e também pensando no objetivo da aplicação daquele medicamento. Então, lembrando aí do link da farmacotécnica com a farmacologia, a gente precisa de um medicamento que seja capaz de produzir uma absorção, uma distribuição correta. Essa parte de absorção e distribuição está muito ligada à farmacotécnica, está muito ligada à formulação e, consequentemente, então, às formas farmacêuticas também. Então a gente vai ver algumas das principais formas farmacêuticas aqui para a gente já começar a se acostumar. A gente tem, por exemplo, os sólidos, que podem ser se apresentados aí como o sólido mais simples, o pó. O pó, como a gente pode observar aqui, ele pode ser uma apresentação do tipo bastante simples. Você vai ter um frasco, como esse aqui de Guaraná, que vai ser diluído ou suspendido em uma solução, uma água, alguma coisa do tipo, e aí vai ser administrado. A gente também tem o pó apresentado aqui em sachês, por exemplo, o Estomazil. Os pós podem ser divididos como pós simples, que são aqueles que se apresentam por um único tipo de substância na sua composição, ou os pós compostos. Quando a gente fala de medicamentos já preparados, em geral eles vão ser pós-compostos. Já quando a gente tem matérias-primas que vão ser utilizadas na produção e manipulação de medicamentos, a gente pode então encontrar muitos pós simples dentro da nossa farmácia. A gente vai ter aulas específicas em que a gente vai ver cada uma dessas formas farmacêuticas. Então a gente tem também, seguidamente, como continuando com as formas farmacêuticas sólidas, os grânulos. Os grânulos, eles são uma forma um pouco mais complexa dos pós. Eles também se apresentam como um sólido solto, sem forma definida, mas ele agora se apresenta na forma de pequenos grânulos. Eu costumo dizer, para quem ainda nunca trabalhou com matérias-primas ou medicamentos que se apresentam como grânulos,
é mais fácil a gente associar às substâncias que a gente tem em contato no nosso dia a dia. Um granulado bastante comum da gente encontrar é o café em pó solúvel. Você pode observar que o café em pó solúvel ele é granulado, ele não é um pozinho fino. Você percebe que ele tem uns grãozinhos, uns agregados desse pó. Então a gente tem que os grânulos são pós aglutinados. Então ele passa por um processo em que eles juntam pós de tamanho menor para formar esses grânulos maiores que têm características de solubilidade mais adequadas. A gente tem também as cápsulas. As cápsulas são formas farmacêuticas muito importantes para a gente da farmacotécnica. Até mesmo porque, quando a gente vai para a farmácia de manipulação, as cápsulas são talvez a principal forma farmacêutica manipulada. Isso porque é uma forma farmacêutica simples e versátil de ser elaborada dentro do ambiente da farmácia de manipulação. A cápsula pode se apresentar com várias formas. A gente tem aí que a cápsula é uma preparação que contém um pó dentro do seu conteúdo. Como a gente pode observar nesta figura aqui, a gente vê que a cápsula, quando ela é aberta, a gente percebe que ela tem um pó dentro, no seu interior. É dessa forma que a cápsula funciona. E a gente tem principalmente a cápsula gelatinosa, que é uma das principais tipos de cápsula. Sendo que essa cápsula ela pode ser dura ou pode ser gelatinosa, pode ser um pouco mais macia. Então a gente tem as cápsulas duras, sendo essas que tem duas partes compostas por corpo e tampa, e a forma gelatinosa, ou a forma que pode conter um líquido. Então a forma farmacêutica cápsula ela pode ter essas duas características. Outra coisa importante a respeito das cápsulas é que elas podem se apresentar por vários tipos de tamanhos diferentes. As cápsulas gelatinosas duras, elas são manipuladas através desse tipo de equipamento. Esse tipo de equipamento aqui é um equipamento semi-manual, em que a gente utiliza ele para poder fazer a distribuição dos pós de forma uniforme e o enchimento das cápsulas e também o seu fechamento. Esse equipamento é chamado de tabuleiro. Já os comprimidos são formas farmacêuticas que vocês também já devem ter visto alguma vez na vida. Os comprimidos, como o próprio nome já sugere, são formas farmacêuticas formuladas por um sólido, uma mistura de pós em geral, que foi comprimida e em um determinado formato, formando então estas pastilhas que podem variar bastante de formato e tamanho. Já as drágeas são comprimidos especiais, porque eles são produzidos através do mesmo processo que os comprimidos, ou seja, a compressão de pós que são compostos de misturas de princípios ativos e excipientes, e por fim eles são revestidos, eles recebem uma camada externa de uma solução, uma preparação açucarada, que pode ser colorida ou não. Então aqui a gente tem um resumo das formas farmacêuticas sólidas, sendo a cápsula gelatinosa dura, a cápsula gelatinosa mole, comprimidos e drágeas. Prosseguindo nas formas farmacêuticas que a gente vai abordar dentro da nossa disciplina e que são muito importantes para os tratamentos que a gente tem para disponibilizar, são os líquidos. Os líquidos eles podem ser divididos em soluções, suspensões e emulsões. As soluções elas seguem os mesmos princípios das soluções que a gente conhece já lá da química. Então a gente tem nas soluções preparações que são líquidas e que contêm solutos e que não apresentam nenhum tipo de
nenhum tipo de sólido visível. Aqui a gente tem alguns exemplos de soluções. Soluções podem ser tão simples quanto a solução de soro fisiológico, que é uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, quanto também soluções mais complexas, como essas soluções de uso oral para tratamento de gripe, que contém aí vários tipos de princípios ativos dentro da sua formulação e que também são apresentados como soluções. Podemos ter soluções orais, soluções para aplicação tópica, soluções injetáveis. As soluções elas têm uma grande versatilidade de vias de administração possíveis também. Os xaropes são um tipo de solução muito importante para a gente da farmacotécnica. Hoje em dia, muitos xaropes eles já foram substituídos por soluções orais que não contêm açúcar. O xarope ele é uma solução preparada com um grande percentual de açúcar e que tem como uma grande vantagem aí é mascarar o sabor desagradável de vários fármacos. Então, inicialmente o xarope tinha muito essa vantagem. Hoje em dia, com a produção de outros adjuvantes e também produtos que ajudam no mascaramento de sabor e que são capazes de adoçar muitos produtos, a gente tem aí então que vários xaropes foram substituídos por soluções que inclusive vão poder, por serem isentos de açúcar, vão poder ser usados por diabéticos. Então aqui a gente tem um exemplo de xaropes e soluções. Quem nunca tomou um xaropinho quando era criança, né, para aquela tosse catarrenta. Seguindo um pouco mais nas soluções, a gente tem nas formas farmacêuticas líquidas, a gente tem as suspensões. As suspensões vão ser preparações que, assim como a gente conhece lá da química, são preparações líquidas que contêm substâncias insolúveis na sua composição. Então esses sólidos insolúveis geralmente vão estar, dentre esses sólidos insolúveis vai também estar o princípio ativo. Sendo o princípio ativo insolúvel, ele vai ter características um pouco diferentes das soluções. Nas soluções a gente tem o princípio ativo já solubilizado, então ele vai ser absorvido um pouco mais rápido. Já nas suspensões, esse princípio ativo ele precisa passar pelo processo de dissolução para que possa então ser absorvido. Para que a gente tenha uma suspensão com características ideais, a gente vai ter que adicionar também outros componentes, como agentes suspensores, poder utilizar líquidos viscosos e outros recursos, como o uso de argilas. Uma coisa bastante importante que vocês já devem saber desde já é que as suspensões devem ser agitadas antes do uso. Isso porque, em geral, os pós que estão de forma suspensa nas preparações, eles podem, com o efeito da gravidade, ir para o fundo do frasco. Então a gente precisa fazer essa homogeneização toda vez que for fazer a aplicação de uma suspensão. Aqui a gente tem exemplos de suspensões. A gente tem aqui o ibuprofeno, que é uma suspensão aí para aplicação oral, paracetamol e o Tilenol também. Seguindo no rol das formas farmacêuticas líquidas, a gente também tem possibilidades de ter emulsões líquidas. O que é emulsão? A emulsão vai ser um sistema em que eu tenho aí um sistema de dispersão em que eu tenho duas fases, uma fase aquosa e uma fase oleosa.
sendo que eu posso ter tanto água em óleo quanto óleo em água. Quem já tentou misturar óleo com água sabe que elas não têm capacidade de misturar bem. Ainda que você agite bem, se você deixar ele descansando, logo elas vão se separar. Tem até um ditado aí que fala, né? Não se mistura igual água em óleo. Só que para que a gente possa produzir uma emulsão, é necessário que a gente tenha um terceiro componente. Esse terceiro componente são as substâncias tensoativas. As substâncias tensoativas são as responsáveis por fazer a estabilização dessa formulação. Então ele consegue pacificar então a repulsão que a gente teria entre água e óleo, e aí consegue então fazer com que o sistema seja estabilizado. E então, após a mistura dessas substâncias oleosas e aquosas, ela consegue manter a estabilização dessa mistura por um longo tempo. Isso é responsabilidade dos tensoativos. Lembrando que as emulsões aqui, já que a gente está falando de emulsões, a gente está falando de emulsões nas formas farmacêuticas líquidas, mas as emulsões elas também podem se apresentar como formas farmacêuticas semissólidas, que são as próximas que a gente vai ver. Então as formas farmacêuticas líquidas são aquelas mais fluidas e as semissólidas são aquelas mais consistentes, mas que não se apresentam como um sólido propriamente dito. Então aqui a gente tem como funcionam as emulsões. A gente tem aqui as moléculas dos tensoativos, que são esse tipo de molécula aqui que tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Sempre a gente vai ver esse tipo de substância, vai lembrar que ele é um tensoativo. Então a gente vem agora para os semissólidos. Os semissólidos são a forma farmacêutica que a gente seguiu aqui, né? Então a gente tem aqui os géis, a primeira forma farmacêutica semissólida. Como eu falei, a forma farmacêutica semissólida é aquela que tem característica de ser consistente, mas não como um sólido. E ela tem uma certa fluidez, mas não como um líquido. Então a gente tem uma fase intermediária entre sólido e líquido. As preparações em gel, em geral, elas são preparadas com grande quantidade de água e a mistura de polímeros. Então a gente tem polímeros que são considerados aí agentes gelificantes e que vão fazer com que essa mistura ela ganhe consistência. Quem fez gelatina em casa sabe como funciona, né? Você vai pegar ali uma quantidade de pozinho da gelatina, vai dissolver aquela gelatina e depois de um tempo ela vai ganhar consistência, né? Ela vai ficar sólida, apesar do volume de água que a gente tem ser bastante grande em comparação com a quantidade de pó que foi adicionada. A gente tem vários tipos de géis que a gente vai ver na aula específica de géis e vai entender direitinho como funciona a formação dos géis também lá naquela aula. Os géis eles se apresentam aí tanto em formas farmacêuticas cosméticas como também formas farmacêuticas medicamentosas. E aqui já vale lembrar o seguinte: muitas vezes a gente vê um medicamento em forma de gel, mas a gente também encontra esse mesmo medicamento em outras formas farmacêuticas, como por exemplo creme, por exemplo soluções. Então a gente tem medicamentos que podem se apresentar em mais de uma forma farmacêutica possível. A gente tem, seguindo as formas farmacêuticas semissólidas, as pastas. As pastas são preparações em que a gente tem uma grande quantidade de pó. Uma quantidade de pó que é acima de 20%, chegando aí até 60%. Então, essa grande quantidade de pó geralmente traz características absortivas a essas pastas. Então, eles têm aplicações específicas. Geralmente, quando a gente tem problemas de saúde que nos levam a ter uma produção de exudados de líquido excessiva, as pastas são
de bom uso, porque elas conseguem fazer uma absorção desse excesso de líquidos exatamente pela quantidade de pó que tem dentro da sua formulação. A pasta mais comum que a gente vai ter dentro da farmácia certamente é a pasta d'água. A pasta d'água que ela é composta aí de uma mistura de óxido de zinco e outros componentes. A gente está falando de várias formas farmacêuticas, mas a forma farmacêutica ela também, o que vai definir, né? Qual forma farmacêutica que eu vou utilizar, né? O que vai definir é a via de administração e o resultado terapêutico que eu espero da aplicação daquele medicamento. Então é importante a gente ver aqui uma correlação entre as vias de administração e as formas farmacêuticas. As vias de administração a gente já viu lá na farmacologia e em outras disciplinas introdutórias da farmácia. Então a gente tem aí, por exemplo, via de administração oral. Eu posso ter aplicação de formas farmacêuticas sólidas, como comprimidos, cápsulas, pastilhas, drágeas. Eu posso ter formas farmacêuticas líquidas, como gota, xarope, solução, suspensão. E também posso ter formas farmacêuticas semissólidas, como por exemplo pomadas, cremes, que podem ser aplicados também na via oral. A gente também tem via oral. Então a gente também tem aí, por exemplo, via cutânea. Sobre a pele a gente pode usar soluções, pomadas, cremes, loções, géis, adesivos, que são formas farmacêuticas especiais, que a gente ainda não falou aqui, mas vai falar durante o decorrer da disciplina. E assim por diante. A gente tem aí a via pulmonar, em que eu posso usar um aerosol, uma bombinha, e isso eu vou estar aplicando geralmente uma forma farmacêutica aí especial, que é a bombinha, para uso e para ação local. Então, esse aerosol, apesar de ser para uso interno, ele é de ação local no pulmão. A gente não quer uma ação sistêmica. E agora a gente chega num dos termos que vocês não podem confundir mais depois que saem da disciplina de farmacotécnica, que é o termo fórmula farmacêutica. A gente vinha falando até o momento em forma farmacêutica. A forma farmacêutica é como o medicamento se apresenta para a gente fisicamente, como a gente vê aquele medicamento. A fórmula farmacêutica é isso que a gente está vendo aí na tela. É as descrições das quantidades de cada componente da fórmula. A fórmula farmacêutica a gente pode, por exemplo, fazer uma analogia como sendo a receita, né? A receita para preparar aquele medicamento, né? Igual você tem uma receita de bolo, você baixa lá na internet, a receita de bolo vai dizer X gramas de farinha, X quantidades de ovos, X quantidades de manteiga e assim por diante. Aqui na fórmula farmacêutica a gente tem o mesmo princípio. Então a gente tem aqui quantidade de princípios ativos e excipientes descritas e as quantidades de cada um desses componentes dentro da formulação. Dentro dos componentes da fórmula farmacêutica a gente vai ter basicamente dois tipos de componentes. O primeiro deles vai ser o princípio ativo. O princípio ativo é a substância farmacêutica ativa. É aquele que vai produzir o efeito chave e fechadura, é aquele que vai interagir a substância química com o receptor. Então esse princípio ativo vai ser necessário para um medicamento alopático, por exemplo. Então o princípio ativo vai ser misturado com outras substâncias, para que a gente tenha então a capacidade e a possibilidade de fazer a forma farmacêutica que a gente deseja. Esses outros componentes que a gente vai ter dentro da formulação podem ser chamados de veículo ou excipiente. Então o veículo vai ser a parte da formulação que vai estar na maior quantidade, em que os outros componentes da formulação vão ser dispersos. Lembrando que o veículo é que a gente está falando da parte
líquida aqui no slide, mas não quer dizer que necessariamente que a gente está falando de um líquido. É aquele componente que ele tem numa maior quantidade. Então o veículo pode sim ser um sólido dentro de uma preparação de uma forma farmacêutica sólida. E os veículos e recipientes são todos os outros componentes que vão estar dentro da formulação e são necessários para a preparação daquela forma farmacêutica. Lembrando que a forma farmacêutica ela não é simplesmente pensada para a gente entregar o princípio ativo bonitinho ou de uma forma que seja mais agradável para o paciente. A forma farmacêutica ela tem uma função muito importante ligada aí ao processo de absorção e distribuição. Então, o tipo de recipiente que vai dentro da forma farmacêutica também deve ser bem estudado, porque ele pode interferir nos processos de dissolução e, consequentemente, também interferir nos processos de absorção. Dentre dos recipientes, a gente tem recipientes que a gente chama de recipientes especiais, com funções específicas. Então a gente tem os adjuvantes. Dentro dos adjuvantes a gente tem, por exemplo, os edulcorantes, que são substâncias que servem para adocicar a formulação, principalmente em preparações líquidas, ela é muito importante, líquidas para uso oral. Aromatizantes, flavorizantes, assim como corantes. Então, uma preparação líquida para uso oral é muito importante que a gente tenha esse tipo de adjuvante. Além de que dentro das formulações a gente tem outros componentes, como por exemplo aglutinantes, aqui componentes que podem ser vistos em formas farmacêuticas sólidas como um comprimido. Aglutinante, ele vai permitir com que pós de características diferentes consigam ser mantidos de forma coesa, de forma conjunta ali quando são ser preparados então comprimidos, por exemplo. A gente tem componentes que podem ser desintegrantes para facilitar esse comprimido de se destruir e ser absorvido quando for aplicado. As substâncias antiaderentes são importantes no processo de produção, já que eles não podem, a gente não pode ter produção de comprimidos que permitam que a massa de comprimido fique presa nos equipamentos, assim como a gente também tem conservantes e antimicrobianos dentro das formulações. Lembrando que conservantes e antimicrobianos dentro das formulações farmacêuticas são um dos adjuvantes mais comuns. Isso é importante para preservar a forma farmacêutica que está sendo produzida e também prolongar o tempo de uso que a gente pode apresentar esse produto. Lembrando que os conservantes e antimicrobianos eles são introduzidos geralmente em quantidades mínimas necessárias apenas para manter essa estabilidade desses produtos. A gente tem aí, seguindo dentro do processo de produção e verificação dos produtos dentro da farmácia de manipulação, algumas operações básicas que devem ser feitas. Por exemplo, a gente tem o processo de pesagem ou tomada de volume que é obrigatório. Você não consegue fazer uma forma farmacêutica sem pesar ou sem medir o volume. Além de que eu preciso também fazer processo de mistura. Nenhuma forma farmacêutica é composta de uma única substância. Então, dessa forma, o processo de mistura é essencial. A gente também tem outros tipos de operações secundárias, lembrando que essas operações a gente vai ver em detalhes e nomeando e como elas devem ser realizadas durante o decorrer do curso. Então a gente tem aqui operações secundárias como o processo de trituração ou tamização. Trituração é um processo de, vamos dizer grosseiramente, um processo de moer partículas maiores para partículas menores. Já a tamização é um processo que a gente passa as nossas misturas de pós por entre peneiras
Essas peneiras elas têm malhas de tamanhos diferentes que permitem que pós de tamanhos diferentes sejam retidos ou passem através dessa malha. Isso faz com que a gente possa ter uma padronização dos nossos pós, e isso é importante para a nossa produção ser com qualidade. O processo de pesagem é um dos processos mais críticos dentro da manipulação. O processo de pesagem ele deve ser feito com todo o cuidado. O processo de pesagem, vocês provavelmente já tiveram algum contato com ele dentro do laboratório, mas também a gente vai ver ele com bastante detalhes. A pesagem pode significar a toxicidade ou a ineficácia na preparação de algum medicamento. Então o processo de pesagem deve ser muito cuidadoso, inclusive alguns processos anteriores à pesagem são necessários de serem realizados. Isso vocês vão ver com mais detalhes na hora, não adianta eu ficar aqui listando para vocês nesse momento. Para esse processo de pesagem, a gente pode utilizar no nosso laboratório, em geral, dois tipos de balança. A balança semi-analítica, que vai pesar na ordem de 0,001 grama, equivalente aí a 0,1 miligrama, 0,1 miligrama, e a balança semi-analítica, que ela tem uma precisão maior, então que vai pesar na ordem de 0,001 miligrama. Ela é utilizada principalmente para pesagem de substâncias que têm quantidade pequena dentro da formulação, ou também no controle de qualidade para o peso de padrões de qualidade. Cuidados na pesagem que a gente já pode falar aqui, por exemplo, são 4 cuidados básicos que devem ser tomados dentro da pesagem. A balança deve estar no nível. Toda vez que uma balança está fora do nível, ela vai te fornecer um valor de pesagem incorreto. A gente tem que utilizar recipientes leves para não interferir no mecanismo da balança. Então eu não vou pesar lá, por exemplo, 10 miligramas e vou pegar um becker de 250 miligramas e pôr em cima da balança. Eu tenho que tarar essa balança corretamente, que é zerar essa balança com o recipiente que eu vou utilizar para pesar a minha substância. E eu preciso esperar um tempo de estabilização da balança que varia entre 15 e 30 minutos para balanças eletrônicas. Isso vai estar descrito melhor nos manuais de cada balança. Chegando aqui já na parte final da nossa parte introdutória, a gente vai falar da regra de 3, da matemática envolvida dentro da formulação. Todo mundo que vai trabalhar na farmácia de manipulação vai precisar ser muito íntimo da regra de 3. A regra de 3 é uma forma matemática bastante simples, mas bastante poderosa também. Ela trabalha com proporções. Então a regra de 3 ela mede e consegue converter proporções. Através da regra de 3 eu consigo então converter medidas. A gente tem aqui algumas medidas que são muito comuns no nosso dia a dia da farmácia de manipulação. Primeiro, medidas de volume, que eu tenho 1 litro. 1 litro é igual a 1000 ml, que é igual a 1 milhão de microlitros. Da mesma forma, eu tenho aqui 1 grama, que é igual a 1000 miligramas, que é igual a 1 milhão de microgramas. Então, eu tenho aqui que 1 miligrama é igual a 1000 microgramas. Então, aqui eu tenho algumas sugestões de exercícios que podem ser feitos por vocês aí também. Converter 250 miligramas para grama. Então, 250 miligramas para grama
é igual a 0,250 gramas. 16 microgramas para miligrama, 50 ml para litro, 4 gramas por litro por miligrama por ml. São essas conversões que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai ter uma aula específica para a gente trabalhar muito essa regra de 3, para que vocês estejam muito familiarizados com essa regra de 3. E como eu sei que vocês já tiveram uma disciplina só de cálculos farmacêuticos, eu sei que vocês vão estar muito mais familiarizados já com a regra de 3. Então a gente tem aqui exemplos do dia a dia prático de uma farmácia de manipulação, que a gente precisa utilizar a regra de 3. Eu tenho aqui uma formulação de cáscara sagrada mais espirulina, em que eu tenho 150 mg de cada um desses princípios ativos para produzir 500 mg da minha preparação final. Então aqui, para eu utilizar a regra de 3, eu preciso calcular em quanto que eu preciso produzir dessa preparação aqui para produzir 60 cápsulas. Para produzir essas 60 cápsulas, eu preciso saber o volume dessas cápsulas aqui. A gente vai ter exercícios específicos que vai mostrar como resolver esse tipo de problema. Também a regra de 3, ela é utilizada para calcular proporções aqui. A gente tem aqui fluoxetina, uma formulação de fluoxetina contendo 20 mg de fluoxetina para produzir 10 cápsulas. E eu preciso utilizar a fluoxetina na forma de cloridrato, na forma de um sal. Mais para frente eu vou falar com mais detalhes o que significa isso, né? O que é um sal, o que é uma base de um fármaco. Por hora a gente pode saber o seguinte: essa parte, o cloridrato, é uma parte inerte que vai se desprender do nosso princípio ativo, que é de fato a fluoxetina. Então eu tenho que ter 20 mg de fluoxetina na minha formulação e não 20 mg de cloridrato de fluoxetina. Para isso eu preciso calcular aí a porcentagem ou a proporção que eu tenho de fluoxetina em cada grama, em cada quantidade de matéria-prima que é o cloridrato de fluoxetina. Para isso eu tenho o peso médio do cloridrato de fluoxetina é 345,79 gramas por mol e a fluoxetina tem um peso médio aí de 309,33 gramas por mol. Fazendo alguns cálculos eu consigo então saber quanto que tenho que precisar de cloridrato de fluoxetina para preparar 10 cápsulas contendo 20 mg de fluoxetina. Isso é o que a gente chama de fator de correção. Esse fator de correção ele pode estar ligado tanto ao processo de base, sal-base, ou também à quantidade de água ou umidade que eu tenha em uma formulação. Não vou entrar em detalhes agora com o fator de correção. Aqui, o fator de correção, só um exemplo aqui para vocês. A prescrição de magnésio, 10 mg por cápsula. O teor da matéria-prima de aspartato de magnésio vai ser 9,8%. Isso significa que de toda a minha matéria-prima, só 9,8% é aspartato de magnésio. Isso faz com que, para que eu possa produzir a minha formulação corretamente, eu tenho que usar o fator de correção para poder pesar a quantidade correta. Do mesmo jeito, eu tenho aqui outro exemplo, a cefalexina, em que eu tenho um teor de 95%. Então, de toda a matéria-prima que eu tenho, 95% dela vai ser cefalexina. Os outros 5% vai ser outro tipo de substância contaminante ali. Lembrando que quando a gente fala substância contaminante, não necessariamente é algo que faça mal, mas que vai mudar então o teor da meu princípio ativo. Muito bem, pessoal. Para a parte introdutória que a gente tinha era isso. Na próxima aula a gente vai falar mais
um pouquinho sobre a parte de cálculos, e aí vocês vão então começar a entender como utilizar a regra de 3 para fazer resolução de problemas da farmacotécnica. Junto com isso, a gente já vai falando um pouquinho do que a gente faz dentro da farmacotécnica, já que a gente vai usar exemplos que a gente fala na farmacotécnica. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!